Bom dia, graça e paz. Louvado seja, que o Senhor permitiu que pudéssemos estar aqui. Continuando o nosso estudo da EBD, Paredes do Coração. Hoje, nós vamos estudar o padrão estabelecido por Deus para os nossos corações. Na realidade, nós estudamos a semana passada sobre a revelação e essa semana nós vamos estudar sobre arrependimento. Gostaria que os irmãos abrissem Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 a 10. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 a 10. É o estudo que tem trazido a base, das paredes do nosso coração. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu regastaste com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Gente, alguma semelhança é mera coincidência. Estamos passando o que no dia de hoje? Grandes lutas, grandes tribulações, um período em que o povo tem que parar, ajoelhar e clamar ao Senhor. Nesse capítulo a gente vai estudar o padrão que Deus estabeleceu para sua vara reta para o nosso coração. E que vai representar o indescritível e indestrutível amor de Cristo que nos abrange. A palavra de Deus em Mateus 3:2 fala o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que a gente vê Neemias fazendo nessa oração? Senhor, eu pequei, a minha família pecou. Um arrependimento, um verdadeiro arrependimento. A gente tem visto nos aconselhamentos o que acontece quando traz o problema pra gente, que Deus mostra, se é um casal, ela precisa se arrepender dessas atitudes e mudar. Fala com ela. Aí a gente fala, ela fala, mas por que eu tenho que mudar? E por que não ele? Ele que tem que mudar. Ou então a gente escuta assim, tá bom, então eu errei? Então tá bom, se eu errei, se você acha que eu errei, eu estou arrependido. Não existe verdadeiro arrependimento se você fala dessa forma. Aquele verdadeiro arrependimento é aquele que se quebranta aos pés do Pai. Eu pequei. Senhor, me perdoa, eu pequei.
E hoje nós vamos ver como que Deus trabalha nessa situação. Números 14, versículo 18. O que a gente vê nessa passagem? Que Deus visita o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Então nós temos que ter consciência da consequência dos nossos pecados. Se não gerar quebrantamento, nós vamos estar estendendo para as próximas gerações. É muito importante que a gente entenda que o papel de Cristo aqui na terra foi levar todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas devemos confessar os nossos pecados, porque se nós não confessarmos, Ele vai deixar de ser fiel e justo para nos resgatar. Beto, você coloca a primeira figura, por favor? Olha que os irmãos vão encontrar na primeira figura. A gente vê no topo o pecado, de um lado a rejeição que nós já estudamos nos capítulos anteriores, do lado direito a revolta. Muitas vezes a gente quer justificar os nossos atos dizendo: mas eu sofri isso lá no passado, eu sofri aquilo, então eu tenho direito de ser revoltado, eu tenho direito de ser assim, a ser assado. Mas quando a gente conhece Jesus e traz dentro de si, do coração, o verdadeiro arrependimento, olha o prumo, como que ele fica. A incredulidade vai embora e o orgulho também vai embora. A gente entra num padrão único, que é estar alinhado com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender o valor do ser humano. No Salmo 139, versículo 14, que eu amo de paixão, a gente vê quando o salmista fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde quando a gente começou a ser formado. E ele fala que nossos dias estão escritos e determinados. Então nós somos valorosos para Deus, tão valorosos que se eu pegar o DNA do irmão Otomar, do irmão João, não serão iguais. Quando a gente tirar a digital da identidade, nós não vamos encontrar nenhuma igual. Olha como Deus é tremendo. Ele nos escolheu a dedo, nos formou a dedo, com todo amor e carinho. A Bíblia, ela revela que não somos nossos, pois fomos comprados por um preço, que é o sangue de Jesus. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ver o que fala? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que a Bíblia nos ensina. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Então, nós somos muito valiosos ao Senhor. E nós temos que entender, como diz lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E o que a gente tem visto hoje?
a gente tem visto que as pessoas estão preocupadas consigo e não com o próximo. É algo muito interessante. Nós estamos vivendo uma geração que ela está preocupada com os seus próprios problemas, mas o meu problema é o maior do que de qualquer pessoa. Mas fulano, Beltrano está passando. Ontem eu fiquei assim, chocada. O nosso neto está aí e o Denival saiu na porta para passear com ele, que ele gosta de ficar ali no passeio. E eu comentei com ele que nossos vizinhos, desde meados de dezembro, não estão em casa, porque a menininha, eles têm um casal de filhos, a menininha, que deve ter os seus 5 aninhos, ela brinca muito, grita muito, e a gente está sentindo falta desse barulho, né? E eu disse a ele, falei, olha, como ele também é médico, falei, como ele está dando muito plantão em Poços, eu estou deduzindo que de repente ele alugou uma casa lá e estão aproveitando esse período de férias para tirar as crianças um pouco, porque passaram um ano presos, né? E ontem ele saiu com o nosso neto num passeio e ele voltou assim chocado, bem, você não acredita o que está acontecendo com os nossos vizinhos. Eu falei, o quê? O menininho de 3 anos está com câncer. Eles estão em São Paulo, a mãe dele veio aqui olhar a casa e veio falar comigo para a gente estar orando, clamando a Deus. Inclusive, eu não sei o nome ainda da criança, porque eles são vizinhos novos, eu gostaria que vocês lembrassem a oração. E esse menino já está fazendo quimioterapia e parece que já tem 3 semanas, uma criança de 3 anos. Imagina para os pais, diz que ele largou tudo e está a família inteira em São Paulo em função do tratamento dessa criança. E aí eu fiquei tão assim chocada e orei e fui deitar à noite assim orando por eles, imaginando a dor do coração deles. E muitas vezes a gente é indiferente às dificuldades dos nossos irmãos. Muitas vezes, algum irmão vem abrir o coração, rasgar o coração com você e você diz assim, você não sabe de nada, o meu é pior que o seu. Você não quer nem ouvir o problema. Ah, mas o meu problema, ele é maior. Não. Vamos nos preocupar com nossos irmãos. Vamos nos preocupar, orar, buscar o Senhor e deixar o Senhor agir nos nossos corações. A gente precisa compreender o nosso valor. No Salmo 49, no versículo 7 e 8, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Nós somos responsáveis por todas as almas que estão ao nosso redor, de pregar o amor de Jesus, de mostrar que Jesus veio para nos resgatar. Gente, comentei agora há pouco, irmão Figueiredo, Jesus está às portas. As pessoas não estão acreditando, mas Jesus está voltando. A situação está ficando assim, completamente insustentável. Aí as pessoas falam, é o princípio das dores. Eu entendo que o princípio das dores já aconteceu há muito tempo, com terremotos, com tsunamis. Isso para mim já foram os princípios. Porque quando você vê um evento desse na mídia, você vê que morreu mãe grávida, criança pequena, família inteira. Jesus está às portas. E nós devemos realmente entender que nós precisamos nos arrepender e buscar ao Senhor. Existe o pecado da incredulidade. Tem gente que está dentro da igreja, mas é completamente incrédulo naquilo que Deus pode fazer. E ele acaba irradiando para a família isso daí. Em Hebreus 3, de 16 a 19, olha o que a gente encontra. Hebreus,
capítulo 3, 16 a 19. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. E a gente tem visto isso hoje. As pessoas não estão se entregando e descansando no sobrenatural de Deus. As pessoas não acreditam em milagres que Deus possa fazer no dia de hoje. É algo realmente a se pensar e analisar. O pecado da rebelião é algo também que a gente tem visto muito. Tá aí, o irmão Tomar, que é da área militar, a Covid está lastrando mais porque os jovens, eles estão se sentindo intocáveis e eles estão avançando sem o sinal, sem uma máscara, encontrando em bares, bebendo, e eles estão levando para dentro de casa a Covid. Eles não estão preocupados com a família, eles estão preocupados com si mesmo. E aí a gente vê essa rebelião trazendo reflexos para nós, para as nossas casas, para os nossos trabalhos. Ontem eu vi na mídia, nas redes sociais, o pessoal se rebelando lá nos centros, comerciantes, em relação ao fechamento. Muitos, eu até entendo, desesperados, porque 2019 já foi muito difícil, estão endividados. E com esse novo fechamento, muitos acabarão fechando as portas, porque não darão conta. Estão em desespero. E essa rebelião a gente tem visto na vida dos jovens. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,5 que Deus resiste ao soberbo. Nós devemos estar atentos, muito atentos a isso tudo que tem acontecido. Se quisermos saber se o orgulho está dominando a nossa vida, a gente deve responder com toda sinceridade algumas perguntas. A primeira: como reagimos quando outra pessoa é escolhida para ocupar uma posição que a gente desejava? Ou quando o talento e as realizações dessa mesma pessoa ofuscam os nossos? Sentimos inveja? Ficamos com raiva? Qual é o nosso sentimento? Segunda pergunta: toda vez que nos dispomos a fazer uma autocrítica sincera, acabamos reconhecendo que temos pontos falhos. Como reagimos quando é outra pessoa que aponta um ponto fraco nosso, quando a gente é confrontado? Terceiro: qual é a nossa reação a sermos criticados? Ficamos ressentidos, hostilizamos e criticamos quem nos criticou? Temos pressas em nos justificar? Eu fiquei analisando esses questionamentos e realmente a gente tem visto muito isso. As pessoas numa posição de soberba tão grande que eu só posso lembrar de Provérbios, que a soberba precede a queda. Vamos sentar e vamos ver muita coisa acontecendo. O que é humildade? Lá em 1 João 3,17 diz que a humildade é uma qualidade do amor. Se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão ou irmã, como podemos permanecer neles o amor de Deus? No dia do meu aniversário, um amigo
telefonou cedo e eu fiquei assim, grata com a forma que ele falou no telefone, me parabenizando, e eu disse a ele, sabe, amigo, as pessoas podem tirar tudo da gente. Elas podem tirar, às vezes, um trabalho, às vezes podem tirar um bem, né, imóvel, mas as pessoas não podem tirar, primeiro, no nosso coração, o amor a Deus e temor a Deus, e em segundo, não tira os verdadeiros amigos e a família. Quando a gente passa por um vale, a gente vê quem são os verdadeiros amigos. A gente vê aqueles que realmente da família te amam. Porque muitas vezes a própria palavra diz que amigos mais chegados que irmãos. Muitas vezes no vale você vê uma pessoa sendo irmão e vê um irmão muito distante daquilo que você esperava no momento do vale. E nós temos que entender que esse amor que a Bíblia fala que devemos ter para com o irmão, a gente tem que colocar em prática verdadeiramente. Você pode colocar um segundo gráfico? Segunda gravura? Na segunda gravura, a gente vê um pêndulo da humildade trazendo do nosso coração a revolta que nós temos para um equilíbrio, trazendo a rejeição, né, que é a incredulidade e o orgulho para um prumo, para uma estabilidade. Eu tenho falado muito com uma pessoa que ela deve estar me ouvindo agora, porque eu disse a ela, escuta o estudo de hoje da nossa EBD sobre arrependimento. Eu falo muito para ela, tira um pouco dessa revolta, desse orgulho, para de apontar o dedo para as pessoas. Centralize no Senhor Jesus. Ele vai trazer quebrantamento, Ele vai trazer humildade. Deixa Deus agir no teu coração. Porque quando Deus transformar seu coração, automaticamente as outras pessoas serão transformadas. Porque você vai irradiar o amor de Deus. Engraçado que a humildade, no termo grego traduzido, é tapeinos, que significa espírito prostrado, degradado, rebaixado. Ah, mas eu não vou me prostrar não vou me humilhar não, que isso? Imagina se eu vou me rebaixar. Já aconteceu alguma vez de você ver que a pessoa está errada e a pessoa vir falar exaltada contigo e você olhar para ela e dizer, tá certo, você tem razão. E a pessoa ficar sem ação. Já aconteceu isso com você? Você fala, ó, você me perdoa, se eu te magoei, você me perdoa, eu não tive intenção. E a pessoa perde o chão. Porque você irradiou o quê? Mansidão, amor. Então no Salmo 51:17 diz que aquele que tem um coração compungido e contrito habitam com Deus no alto e santo lugar. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como tem sido o seu coração, a parede do seu coração, em relação a arrependimento? Você tem parado, tem analisado, tem buscado ao Senhor nesse sentido? Peterson, aquele vídeo deu para colocar? Deu. Eu queria que os irmãos assistissem um vídeo antes da gente encerrar e orar. Eu queria assistir esse vídeo e depois, irmão Tomar,
Eu gostaria que o irmão viesse à frente e clamasse para que a gente se ajoelhasse e clamasse ao Senhor de joelho. Nós estamos no momento onde nós devemos clamar ao Senhor, tá ok?